Vejamos aqui uma videoaula sobre espelhos esféricos, certo? Então, imagina que você tenha aqui uma esfera e eu vou fazer um corte nessa esfera, tá? Esse pedaço que você corta de uma esfera é isso que nós chamamos de uma calota esférica, tá certo? Vamos imaginar que ao invés de uma, você tenha duas calotas esféricas. Imagine que a primeira calota ela vai ser espelhada só pela parte de dentro. Isso quer dizer que se eu incidir um raio de luz, esse raio de luz ele vai ser refletido, tá certo? Então toda calota que é espelhada só pela parte de dentro, ela representa um espelho côncavo, tá certo? Agora imagine que a segunda calota ela vai ser espelhada só pela parte de fora. Isso quer dizer que se você incidir um raio de luz, esse raio de luz ele vai ser refletido. Então quer dizer que toda calota que é espelhada pela parte de fora, ela representa um espelho convexo, certo? Então espelho côncavo espelhado por dentro, espelho convexo espelhado por fora, tá certo? Imagina que você tenha uma colher ou uma concha de aço inox. Então veja que essa parte de dentro da concha ela representa um espelho côncavo e essa parte de fora aqui dessa concha ela representa um espelho convexo. Tudo bem? A gente vai representar um espelho côncavo e um espelho convexo da mesma maneira que fizemos com o espelho plano, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, perceba que isso aqui, ó, essa região tracejada aqui, né? Esses tracinhos aqui representam o quê? A costa do espelho, né? Então, no caso, por exemplo, da esfera, a esfera passaria bem aqui, ó. Então, quer dizer que a costa do espelho ela está situada pelo lado de fora. Então, se esse espelho ele é espelhado por dentro, isso representa um espelho côncavo, certo? E se você tem uma calota, veja, perceba que esses traços representam a costa do espelho, a esfera ela passaria bem aqui, né? Então, como esse cara é espelhado pela parte de fora, isso representa um espelho convexo. Isso quer dizer que se você incidir um raio de luz, esse raio de luz ele vai ser refletido. Tudo bem? Os elementos geométricos serão esses aqui, ó. Imagina que você tenha uma esfera, você vai fazer um corte nessa esfera, esse corte que tu fazes representa uma calota. Eu não vou dizer se esse espelho é côncavo ou convexo, porque os elementos são os mesmos. Tudo bem? Perceba que essa esfera ela possui um centro. Esse centro da esfera, né, é chamado de centro de curvatura. Então quer dizer que o centro de curvatura de um espelho esférico, ele nada mais é do que o centro da esfera que deu origem ao espelho. Tudo bem? Eu vou marcar um ponto aqui, de tal modo que esse ponto ele está localizado no centro da calota. E esse ponto que está localizado no centro da calota, ele é chamado de vértice. Não se confunda. O centro de curvatura é o centro da esfera e o vértice ele é o centro de quem? Da calota esférica. Tudo bem? Eu vou traçar uma reta de tal modo que essa reta ela passa em cima do centro e do vértice. Essa reta que passa em cima dos dois, do centro e do vértice, ele vai ser chamado de eixo principal. Tudo bem? É claro que se você traça uma reta, e se essa reta ela passa apenas em cima do centro, ela é chamada de um eixo secundário. Para ser eixo principal, ele tem que passar em cima dos dois, do centro e do vértice. Tudo bem? Essa distância do centro para a borda da esfera, isso representa o raio dessa esfera. Tudo bem? Então, o raio de um espelho esférico é o raio da esfera que deu origem a ele. Tudo bem? Perceba que essa distância CV bem aqui, ó, a distância entre o centro e o vértice,
logicamente é o raio da esfera. Eu vou marcar um ponto de tal modo que esse ponto ele divide esse raio em duas partes iguais. Esse ponto que divide o raio em dois pedaços iguais, isso representa o foco desse espelho. Tudo bem? E aqui tu tens a primeira equação, né? O foco ele vai ser a metade do raio. Isso quer dizer que se o raio de um espelho esférico é 80 centímetros, o seu foco vale 40, já que o foco ele representa a metade do raio. Tudo bem? Eu vou traçar duas retas, de tal modo que essas duas retas elas partem do centro e elas contornam o espelho. Essas duas retas que partem do centro e contornam o espelho, elas definem esse ângulo aqui, ó, que é o chamado ângulo de abertura, tá certo? Então, o ângulo de abertura é o ângulo definido por duas retas que, partindo do centro, elas irão contornar esse espelho. Tudo bem? Tá certo? Então, esses são os principais elementos dos espelhos esféricos. Tudo bem? A gente vai precisar construir imagens. E para você fazer a construção dessas imagens, você vai precisar saber de 4 raios fundamentais na construção de imagens, né? Esses raios eles serão chamados de raios notáveis. Tudo bem? Então são 4. Vejamos todos eles. O primeiro raio notável ele fala o seguinte: quando você incide um raio de luz em um espelho esférico, e se esse raio ele é paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido passando em cima do foco. Tá certo? Então, raio de luz que é paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido passando pelo foco. Tudo bem? Claro que a mesma propriedade existe para o espelho convexo, mas aqui tem uma broncazinha, ó. O espelho convexo é espelhado por fora e os elementos do espelho estão aonde? Atrás do espelho. É claro que você tem que fazer a incidência de luz pela frente do espelho, mas a regra é clara. Se esse raio de luz ele é paralelo ao eixo principal, a direção do raio refletido ela tem que passar pelo foco. Tudo bem? Então perceba que aqui, olha, o raio refletido não passa diretamente no foco, mas o prolongamento dele o faz. Tá certo? Então perceba que o foco de um espelho côncavo é real, já que não tem linha pontilhada, e o foco de um espelho convexo ele é virtual, já que você tem linha pontilhada. Tudo bem? O terceiro princípio da ótica é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O que é que esse princípio diz? Que a luz é fiel ao seu caminho. Ou seja, todo raio de luz paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. Isso quer dizer que o contrário existe, né? Ou seja, se você traçar um raio de luz e se esse raio de luz ele passa pelo foco, ele vai ser refletido como? Paralelo ao eixo principal, né? Quer dizer, o trajeto da luz é o mesmo, a única coisa que muda que é o sentido de percurso, né? A mesma coisa acontece no espelho convexo. Você vai incidir um raio de luz e se você percebe que a direção desse raio de luz ele passa pelo foco, então quer dizer que esse cara ele vai ser refletido como paralelo ao eixo principal. Tudo bem? A história da ciência diz que essa propriedade, né, essa propriedade que eu acabei de citar agora, é uma propriedade que os chineses eles já sabiam, né? Quer dizer, o chinês ele teve a ideia de pegar uma panela, ele poliu essa panela por dentro até virar um espelho côncavo, né? E colocou dentro dessa panela água, carne, peixe, o seu alimento, e virou essa panela e deixou essa panela virada para o sol, aquele sol a pino. Eles perceberam que quando os raios solares eles batiam dentro da panela, eles convergiam para um único ponto. E eles perceberam que a partir desse ponto,
a água começava a ferver. Então eles chamaram esse ponto de quê? De ponto de fogo. E daí originou a palavra o quê? Foco. Tá certo? Raio de luz paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco. E o contrário existe. Raio de luz que passa pelo foco, ele vai sair o quê? Paralelo ao eixo principal. Tudo bem? O terceiro raio notável, ele diz o seguinte: todo raio de luz que você incide no espelho, se esse raio ele passa pelo centro, ele vai ser refletido em cima dele próprio. Tudo bem? Quer dizer, da onde veio essa propriedade? Bom, isso vem lá da geometria, né? Se você tem uma circunferência e se você traça uma reta tangente a essa circunferência, nesse ponto de tangência, a reta vai ser perpendicular ao raio da circunferência. Tudo bem? E você sabe que se você incidir um raio de luz e se esse raio de luz ele é perpendicular a uma superfície, apesar de ser perpendicular, mas o ângulo de incidência vale zero. E se o ângulo de incidência vale zero, o ângulo de reflexão também vale zero. É por isso que o raio de luz ele vai ser refletido sobre ele próprio. Claro que essa mesma propriedade existe para o espelho convexo. Se você incide um raio de luz e se a direção desse raio de luz ele passa pelo centro, ele vai ser refletido em cima dele próprio. Tudo bem? E o quarto e último raio notável. Quando você incide um raio de luz e se esse raio de luz ele bate no vértice do espelho, ele vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Simetricamente, por quê? Para dizer que esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Como esses dois ângulos, eles são iguais, nós usamos a palavra simetricamente. Tá certo? A mesma propriedade vale para o espelho convexo. Incidir um raio de luz que bate num vértice, ele vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Tudo bem? Então, a gente vai começar a fazer construções de imagens. Então, na hora que você for construir imagens, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, você vai utilizar apenas 2 desses 4 raios notáveis que acabamos de ver. Tudo bem? O primeiro espelho que a gente vai analisar é o espelho côncavo. Tá? Antes de começar, você pode fazer uma pequena experiência na sua casa. Se você pegar uma colher de aço inox e se você afastar essa colher de aço inox de seu rosto e se você se olha na colher pela parte côncava, tu vais observar o seguinte: quando você estiver afastado, bem afastado dessa colher, você vai se ver pequenininho e de cabeça para baixo. Tá certo? Quando você começa a aproximar essa colher de seu rosto, você continua de cabeça para baixo, mas a tua imagem começa a aumentar. E se você continuar aproximando cada vez mais essa colher de seu rosto, quando você estiver bem próximo dela, você já vai se ver direito, mas a tua imagem ela continua ampliada. Tudo bem? Então, o que se vai ver agora são exatamente esses casos que eu acabei de citar. Mais precisamente no espelho côncavo, nós temos 5 casos a considerar, certo? O primeiro caso, o objeto, ele está além do centro de curvatura. E para você construir uma imagem, tu vais precisar apenas de 2 daqueles 4 raios notáveis que acabamos de ver. Tá certo? Por exemplo, raio de luz paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido passando pelo foco. Tudo bem? E se eu incidir um raio de luz passando pelo foco, ele vai sair o quê? Paralelo ao eixo principal. Tudo bem? Então, olha aqui. Raio de luz paralelo, ele é refletido passando pelo foco. Raio de luz que passa pelo foco, ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Como a luz ela saiu da cabeça do objeto,
ela vai se cruzar bem aqui, ó, na cabeça da imagem. Então quer dizer que a imagem ela se forma exatamente no cruzamento dos raios refletidos, tá certo? Então nesse caso a imagem aparece aqui, ó, né? Observe, não tem linha pontilhada, então essa imagem é real. Ela é real, ela é invertida e observe que ela é o que? Menor que o objeto. Então toda vez que o objeto ele estiver além do centro de curvatura, a imagem ela vai ser real, invertida e menor que o objeto. Tudo bem? Aqui no segundo caso, o objeto já está em cima do centro. Tudo bem? Então, raio de luz paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco. Raio de luz que passa pelo foco vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Como a luz ela saiu da cabeça do objeto, ela vai se cruzar bem aqui, ó, na cabeça da imagem. Então quer dizer que a imagem ela vai se formar bem aqui, ó. Tudo bem? Observe, não tem linha pontilhada, a imagem ela é real, a imagem ela é invertida e a imagem vai ser igual ao objeto. Tudo bem? Se você olhar para essas duas figuras, a gente já pode fazer algumas previsões. Olha só. No primeiro caso, o objeto estava além do centro. No segundo caso, o objeto já está o quê? Em cima do centro. Então veja que o objeto ele está se aproximando do espelho. Quando o objeto se aproxima do espelho, observe que acontecem duas coisas com a imagem. Primeiro, ela cresce e segundo, ela se afasta do espelho. Tudo bem? Então, quando o objeto ele se aproxima de um espelho côncavo, a sua imagem real ela vai se afastar e ela vai aumentar de tamanho. Tá certo? Então é fácil perceber que no terceiro caso, a imagem ela vai ser o quê? Real, ela vai ser invertida, ela vai ser maior do que o objeto e com certeza ela vai estar mais distante desse espelho, certo? Então vejamos aqui, ó. No terceiro caso, o objeto está entre o foco e o centro. Raio de luz paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco. Raio de luz que passa pelo foco vai ser refletido paralelo ao eixo principal. A imagem se forma no cruzamento dos raios refletidos. E pode ver, está exatamente dentro de nossa previsão. A imagem é real, essa imagem ela é invertida, ela é maior do que o objeto e pode perceber que ela está mais afastada do espelho. Tudo bem? No quarto caso, o objeto é colocado em cima do foco. Raio de luz paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido passando pelo foco. Perceba que agora não tem como eu passar luz por cima do foco, né? Já que o objeto está em cima do foco. Mas foram vistos quatro raios notáveis. Vamos escolher mais um. Tipo, raio de luz que bate no vértice vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Simetricamente, porque você já sabe, né? Esses dois ângulos aqui, eles são iguais. É claro que a imagem ela se forma no cruzamento dos raios refletidos. A bronca é que esses dois raios aqui, ó, eles são paralelos. E retas paralelas, elas se cruzam aonde? No infinito. Tá certo? Então quer dizer que objeto no foco, imagem no infinito, né? E você sabe que na ótica geométrica, tudo aquilo que se forma no infinito, a gente passa a dizer que é impróprio. Então, nesse caso, a imagem ela é imprópria. Tudo bem? O contrário existe. Objeto no foco, imagem no infinito. Então, se o objeto estiver no infinito, a imagem aparece aonde? Em cima do foco. Tudo bem? Então, por exemplo, é uma questão que já foi questão de prova. Você tem um espelho côncavo
de raio igual a 60 centímetros e você vira esse espelho côncavo para uma estrela, né? Aonde é que a estrela está? No infinito. Se a estrela está no infinito, a imagem dela se forma onde? Em cima do foco. Como o foco é a metade do raio, e se o raio ele vale 60, então a imagem dessa estrela ela vai estar exatamente o quê? A 30 centímetros desse espelho. Por quê? Objeto no infinito, imagem em cima do foco, não esquecendo que o foco é a metade do raio. Tudo bem? E no quinto e último caso do espelho côncavo, o objeto está entre o foco e o vértice. Então, raio de luz paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco. Raio de luz que bate no vértice vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Tudo bem? Para eu fazer a imagem surgir, eu teria que cruzar esses raios refletidos. Mas observe que a tendência desses raios é abrir cada vez mais. Então quer dizer que o cruzamento desses raios pela frente do espelho é impossível. Então esse cruzamento ele vai ter que ser feito atrás do espelho. Então se você pega o primeiro raio de luz e prolonga ele, se você pega o segundo raio de luz e prolonga ele, a imagem ela se forma bem aqui, ó, né? Observe, tem linha pontilhada, essa imagem ela é virtual, essa imagem ela é direita, né? E essa imagem ela é o que? Maior que o objeto. Tudo bem? É exatamente esse caso aqui que você vê em algumas lojas, em óticas, loja de cosmético, né? Aqueles espelhos dupla face, que de um lado o espelho é plano e do outro lado você vê a sua imagem direita e ampliada. É exatamente essa situação. Se você vê a sua imagem direita e ampliada, com certeza você está situado entre quem? O foco e o vértice desse espelho. Tudo bem? Bom, no caso do espelho convexo é caso único, né? Então, aqui você tem o objeto. Esse objeto foi colocado diante de um espelho convexo, tá certo? Raio de luz paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido passando pelo foco. Veja, ele não passa diretamente no foco, mas o prolongamento dele o faz, tá certo? E se eu incidir um raio de luz que bate no vértice, ele vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal, tá? Não esqueça, simetricamente, porque esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Tudo bem? Veja, para eu fazer a imagem surgir, eu tenho que cruzar os raios refletidos. A bronca é que a tendência desses raios, ó, é abrir cada vez mais. Então quer dizer que esse cruzamento pela frente do espelho é impossível de acontecer, tá certo? Então o que é que você faz? Já que você não pode fazer o cruzamento pela frente do espelho, então você prolonga os raios refletidos. E observe que quando você prolonga esses raios refletidos, a imagem ela se forma, ó, aqui nesse cruzamento, tá certo? Então a imagem ela se forma bem aqui, ó. Tudo bem? Veja, ela é uma imagem, já que aparece linha pontilhada, ela é uma imagem virtual, ela é direita e ela é menor que o objeto. Tudo bem? Veja, lá no espelho côncavo, a imagem ela pode ser real, ela pode ser virtual, ela pode ser imprópria. Isso vai depender do quê? Da posição do objeto em relação ao espelho. Tá certo? No caso do espelho convexo é caso único. Qualquer que seja a posição do objeto em relação ao espelho, a imagem ela sempre vai ser o quê? Virtual, direita e menor do que o objeto, para qualquer posição do objeto em relação ao espelho. Tá certo? E veja, a imagem ela se localiza bem aqui sempre, entre o vértice e o foco desse espelho. Tá? Salvo se o objeto estiver no infinito, né? Porque se o objeto ele estiver no infinito,
a imagem ela se forma em cima do foco desse espelho, tá certo? Mas tirando essa situação, a imagem ela sempre vai se situar entre o vértice e o foco desse espelho, tudo bem? E se você olhar com carinho para essa figura, olha, observe aqui o tamanho desse campo visual, ó. Isso quer dizer que de todos os espelhos que nós vimos até então, o espelho convexo é aquele que possui o quê? O maior de todos os campos visuais, tá certo? É por isso que o espelho convexo ele é utilizado, por exemplo, em lojas, né? Observe essa figura aqui, ó. A imagem, ela é uma imagem direita, né? Ela é uma imagem menor que o objeto, e pelo fato do espelho convexo diminuir, isso faz com que ele tenha, olha, um excelente campo visual. Então veja que praticamente você tem uma visão de quase toda a loja, né? Quer dizer, provando quão grande é o campo visual de um espelho convexo, né? Quer dizer, é por isso que ele é usado em lojas, em entradas de garagem e assim por diante, né? Nós temos aqui uma figura muito famosa, né? Basicamente todo livro de física que tem ótica, essa figura aparece. Ela é uma figura feita por um holandês chamado de Esker, né? Ele tentou retratar nessa figura através de uma superfície espelhada, que nesse caso está funcionando como um espelho convexo. Observe que ele consegue se ver nessa superfície e ele tem basicamente uma noção de todo o seu escritório ou ateliê, né? Quer dizer, essa é a principal característica de um espelho convexo, é o espelho que possui o maior campo visual. Tudo bem?